Muito bom estar com os irmãos nessa manhã, poder compartilhar a palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. E deixa aberto aí, em Gênesis capítulo 1, 2. Nós vamos ler o verso 31 do capítulo 1. Depois eu queria ler com os irmãos dos versos 18 ao verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 31. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Verso 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Vamos orar, meus irmãos, diante da ajuda do Senhor. Pai, muito obrigado que estamos diante da sua palavra e temos a oportunidade de lê-la, de abri-la, Senhor, de pensar sobre ela, Senhor, estudá-la junto com a tua igreja nessa manhã. Pai, pedimos a tua direção, a tua condução, a tua ajuda para compreendermos toda a sua vontade, Senhor, para o teu povo, para as nossas vidas, enquanto compartilhamos sobre a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Pode deixar a sua Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 2, talvez voltaremos aí ao texto algumas vezes, mas eu gostaria de iniciar nesse momento uma nova série pastoral, Às vezes que eu estiver aqui compartilhando uma mensagem pastoral à igreja, eu gostaria de tratar sobre esse assunto. Nós tivemos o nosso retiro em 2025, e foi o primeiro retiro da Igreja Livre. Isso foi um tempo muito pertinente, muito abençoador. E olha que eu só fiquei uma noite e uma parte de um dia, Tive que ir embora dos outros dias, Mas lá no retiro a gente falou sobre chamados para amizade e principalmente na minha temática, Quando eu trabalhei o texto bíblico, eu procurei construir uma teologia bíblica da amizade a partir de alguns fundamentos, e iniciando, obviamente, por Abraão, quando Deus chama Abraão e sai da tua terra, da tua parentela, e também voltando um pouquinho para as questões criacionais, para as ordens criacionais de Deus, ali no Gênesis. E os irmãos me pediram, ficaram, não entendi nada, Quando o pregador sai, de um assunto e ninguém pergunta nada, você fala assim, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, Nesse caso o pessoal não entendeu nada. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, Eu sei que os irmãos entenderam, mas eu queria mais tempo para falar sobre esse assunto, A gente poder construir isso de forma mais calma e tudo mais. E eu, orando ao Senhor, achei que era uma boa oportunidade de fazermos isso. Nós vamos dar nome a essa série, e ela vai se chamar A Imagem de Deus e a Imagem do Homem. A imagem de Deus e a imagem dos homens, ou assim por dizer. Durante todo o enredo bíblico, a gente vai perceber que essas duas imagens definem muito do que nós vamos nos tornando ao longo dessa revelação progressiva da Escritura. Deus cria todas as coisas ali em Gênesis 1 e 2, cria também a família, o primeiro casal, e ele vê que tudo isso era muito bom, como nós lemos no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1. Mas acontece uma coisa muito complicada no capítulo 3 da narrativa de Gênesis, que é um problema que é não só geracional, mas genético para toda a humanidade, que é o pecado. O pecado, ele entra no mundo pela primeira vez por meio desse casal que foi colocado ali no jardim do Éden, e isso destrói as estruturas
criacionais, ou confundem, ou desorganizam, principalmente no ser humano, na família. E é por isso que a gente vai tentar, durante toda essa série, procurar entender o que dentro desse assunto tem a imagem de Deus, a criação de Deus, como Deus o fez, e o que dentro desse assunto tem a imagem do homem, como o homem o fez, como o homem reagiu a isso. Durante toda a narrativa bíblica você vai perceber isso. Eu gosto muito de um autor, de um professor chamado Pedro Dutti, e ele tem me influenciado nos últimos meses a estudar sobre esse assunto. E ele mesmo, pessoalmente, tem uma série, A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, né? Ele vai desenvolver isso ao longo da sua igreja, ao longo de séries de pregações. E, enfim, Deus começa tudo num santuário-jardim e vai terminar também numa cidade-jardim. A gente vai voltar nisso mais para frente. E o tema principal dessa série é especificamente a tentativa de nós juntos, como igreja, construirmos uma teologia bíblica sobre o casamento, sobre a família e sobre as relações mais fundamentais do ser humano, a partir da exposição de alguns textos em Gênesis, começando por hoje, nos capítulos 1, 2 e 3. Por que casamento e família são importantes? Por que nós aqui temos irmãos que estão começando os seus romances, as suas relações, né? Tem pessoas namorando, existem pessoas que já estão casadas há algum tempo, casados de novo, casados há algum tempo. Nós temos solteiros, nós temos viúvos, pessoas que já passaram pelos relacionamentos. E nós acreditamos que Gênesis tem algo a dizer para todos nós, em todos esses ambientes, porque ele apresenta esses fundamentos, essas constantes de Deus ao criar a humanidade. Então, nós precisamos falar sobre esse assunto, porque nós precisamos nos redescobrir ao longo da queda. A tentativa do enredo bíblico é restaurar, redimir, salvar essa imagem que foi iniciada ali no Jardim do Éden. E nós vamos sempre tentar fazer alusão a esses assuntos. Orem por mim, não é um assunto fácil, né? Não é um assunto tranquilo de falar. Nós vamos tocar em temas importantes. Mas por que Gênesis? Por que então começarmos em Gênesis para falar sobre tudo isso? Gente, a primeira coisa é por causa de Jesus. Toda vez que Jesus foi indagado sobre alguma questão criacional, quando ele queria ser pego no seu ensino, alguém queria pegar Jesus no seu ensino, assim, sabe, confundi-lo, ele cita Gênesis. Jesus, ele faz uma menção a Gênesis, ele traz essa ideia de que existe uma funcionalidade, uma ordem criacional que Deus estabeleceu ali no Gênesis, e nós precisamos entender bem o que está acontecendo ali. Isso vai definir também as bases da nossa fé para frente, e como nós vamos desenvolvendo as nossas relações mais fundamentais, que começam no casamento, na família e etc. Tem um autor que é muito citado, né, pelo Pedro Dutti e também por alguns outros, que é o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer é um pensador cristão, um teólogo, né? E ele diz que, quando ele fez um comentário sobre Gênesis, ele disse que começar por Gênesis é ter um começo privilegiado, porque nós precisamos entender essas relações, porque quando a gente vê o homem em Gênesis, a gente vê o homem no seu ambiente primeiro, né? Eles chamam isso de ambiente cósmico, né? É uma palavra difícil, né? Mas cosmos tem a ver com o mundo, a realidade que Deus criou. E a gente vê, então, o homem interagindo nesse ambiente primeiro, nessa primeira ordenança de Deus, aquilo que Deus fez primeiramente. E obviamente nós vamos ver como é que isso se desenrola ao longo da Escritura, ao longo das séries, mas eu acho que é importante a gente olhar para esse tempo. Outro motivo importante para nós olharmos para Gênesis é porque nós estamos sempre ligados a esse jardim, meus irmãos. De alguma forma, existe uma raiz do ser humano ligada ao jardim do Éden. Aquilo que Deus fez nos primeiros momentos. Toda a Escritura, meus irmãos, eles vão trazer
uma ideia de que nós vamos recuperando isso que Deus criou pela graça, pela misericórdia de Deus ao longo da Escritura. Isso vai culminar em Jesus na igreja. Então, é muito importante nós percebermos e dedicarmos tempo. Eu não estou com pressa, eu falo isso para os irmãos, né? Dessa vez, como não é uma série compartilhada, eu não estou com pressa, então eu vou bem devagar para a gente poder exaurir alguns assuntos. Obviamente que outro motivo importante para olhar para Gênesis é porque existem ali ordenâncias imutáveis de Deus, constantes, permanentes, né? Você tem ali o que Deus espera da humanidade, como Deus colocou as suas percepções, quais foram as declarações de Deus. A gente chama isso na teologia de ordens criacionais ou ordenanças criacionais. Isso não muda, isso não mudou, não altera, não muda de acordo com a cultura, não altera de acordo com o tempo. São questões constantes da vontade de Deus, dos desígnios de Deus, que Deus espera, por exemplo, dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, das nossas famílias, da maneira como criamos os nossos filhos. Existem muitos importantes ensinamentos e percepções nesse processo. Algo muito importante ao longo de toda essa série que nós vamos ver e o que Gênesis tem a nos dizer é que quaisquer tentativas, guarde bem isso, meus irmãos, quaisquer tentativas nossas de substituir, de trocar as ordens de Deus, as ordenanças de Deus, as organizações que Deus estabeleceu para a nossa vida, a gente simplesmente não floresce. Eu gosto muito da teologia do N.T. Wright, que é um autor que influencia bastante a gente aqui. Embora a gente tenha que tomar cuidado com tudo que não seja a Bíblia. Tudo que não é a Bíblia, meus irmãos, vai ter alguma questão difusa. Mas tem uma coisa que o N.T. Wright fala para avaliar várias questões importantes da vida humana, de quem nós somos, que é o princípio da vida. O que gera vida, o que transparece vida, o que demonstra vida, o que mostra vida. Ele vai dizer isso em muitos dos seus escritos, quer dizer, que o florescimento da humanidade, o florescimento da vida, ela tem a ver, está ligada completamente a essa relação das ordens criacionais. Todas as vezes que nós trocamos essas ordens por outros centros de ordenação, nós estamos fazendo ali o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, que é trocar o Criador pela criatura, a imagem de Deus pela imagem dos homens. Isso não vai gerar vida, não vai fazer não vai fazer a nossa vida florescer. Isso é muito exemplificado quando nós pensamos em família, casamento, namoro, como as substituições de noções fundamentais da Bíblia, da Escritura, como se fossem assim, tipo assim, isso aqui, pastor, é historicamente falido aqui. Hoje a gente tem uma nova noção de casamento, de ordenamento, a gente tem uma nova filosofia atual do que significa namoro e construção de vida juntos e família, etc. e tal. Toda vez que a gente faz isso, a gente tende a perder o florescimento da vida que o Criador criou, ele estabeleceu. Eu gosto muito de citar um exemplo de que essas constantes são como a gravidade. Quem aqui acredita na lei da gravidade? Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo? Tem alguém que não acredita? Não? Alguém? Péricles não acredita na lei da gravidade? Então vamos fazer um teste com você semana que vem. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar o Péricles em cima do prédio, ali do 20 andar, viu? Semana que vem, está marcado, hein? Vamos fazer um teste. O Péricles vai sair correndo de cima do prédio, na laje principal do prédio, 20 andares, e ele vai sair gritando, eu não acredito na lei da gravidade, e vai pular. Aí, não? Desistiu? Entendi. Porque o que vai acontecer? Ele vai, eu não acredito na lei da gravidade! Pum! Né? Vai cair. Por quê? Porque são constantes universais. Você acreditando ou não, ela exerce
alguma influência, na verdade toda a influência, a gente vai perceber isso mais para frente, que é da mesma forma assim, é pular de um prédio gritando na lei da gravidade. É importante nós falarmos sobre esse assunto, meus irmãos, porque esse assunto, casamento, família, relações fundamentais, é o fio condutor da revelação progressiva, um dos fios condutores da revelação progressiva das Escrituras, o que Deus espera de nós como família, enquanto homens, enquanto mulheres, é uma espécie sim, de referência condutora da revelação progressiva de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque a gente começa a história da narrativa bíblica com um casal no jardim e vai terminar a história da narrativa bíblica com um outro casal numa outra cidade jardim, que é o Cordeiro e a sua igreja, celebrando as bodas finais. Quer dizer, é fundamental reorientarmos as nossas percepções em relação a isso, porque durante toda a Bíblia, as metáforas bíblicas, as imagens bíblicas sobre o casamento está diretamente ligado. Fala assim comigo. Está diretamente ligado com o casamento, família, relações fundamentais. Muito bem. Então, essas imagens, nós vamos ver isso em vários livros. De novo, Deus cria o primeiro santuário jardim e também a última cidade jardim, onde o cordeiro e a sua noiva estarão casados para sempre. Ele começa com o casamento e termina com o casamento. Essa é a relação. Portanto, meus irmãos, o florescimento da nossa vida como seres humanos é impossibilitado quando nós trocamos essas ordens criacionais. A vida não floresce como ela deve ser quando nós alteramos, adulteramos ou trocamos essas ordens, essas funcionalidades de Deus. Isso ocorre, meus irmãos, principalmente como aplicação aqui para nós, quando a gente pensa relativizar aquilo que Deus estabeleceu, dando espaço para outras funcionalidades ou finalidades últimas, das quais Deus não disse que assim seriam. É quando nós nomeamos as coisas que estão acontecendo com as nossas vidas segundo um padrão humano, segundo uma imagem dos homens, segundo a imagem do homem. Amém, meus irmãos? Então eu queria muito gastar esse tempo primeiro para estabelecer isso. Eu sei que eu falo aqui para casados, solteiros, namorados, viúvos, separados. E eu acredito que Deus tem alguma coisa a nos dizer. Gênesis pode nos ensinar muita coisa dentro dessas relações. E eu gostaria muito de começar estabelecendo alguns pilares do contexto próximo de Gênesis capítulo 1. No capítulo 1, obviamente, nós não vamos expor texto a texto. Nós vamos nos dedicar especificamente hoje em Gênesis capítulo 2, 18 a 20. Só 2 versículos. Mas antes disso é preciso entender o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 1 até do versículo 1 ao 25. Deus está dando ordens à criação. Ele pega a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus foi dizendo, haja luz e houve luz, e Deus foi colocando ordem na criação. Isso é muito importante entender o quê? Que nós estamos nos relacionando. Fala assim comigo, relacionando. Eu não costumo fazer isso, né, irmão? Mas eu queria que você ficasse bem atento a essas palavras, porque é importante. Com um Deus que não apenas criou o universo, mas Ele mantém também o universo. Ele sustenta. Deus é o sustentador daquilo que Ele faz. Ele não é aquela ideia de dar cordas em um relógio e deixar o relógio ir embora como um relojoeiro. Deus e nunca mais interfere. Não, Deus está constantemente demonstrando a sua interferência no sustento daquilo que Ele criou. Deus não só cria todas as coisas, ordena todas as coisas, coloca elas no lugar, mas também sustenta. Então é importante entender o que significava isso, principalmente para o mundo antigo, porque Gênesis, enfim, nós não temos tempo de explicar todas as demandas de Gênesis aqui, obviamente. Então eu vou pedir para você, encarecidamente, assistir algumas mensagens que nós temos da nossa igreja mesmo, que falam sobre o princípio de todas as coisas. No princípio, é o título que você vai encontrar no YouTube, do canal da igreja ou do canal do Livros Oficial. E lá vai falar um pouquinho sobre essa relação
do texto de Gênesis. Qual a intenção? É um texto basicamente escrito para escravos que estavam saindo de uma situação de opressão no Egito e agora vão rumar a uma nova vida, a terra prometida. Então é importante entender também que essa relação de ordenação das coisas do mundo antigo não era só uma questão de organização ou de demonstrar o poder, mas era entendido, subentendido nessa época que alguém que ordenava, um senhor que ordenava as coisas, ele estava dando fim, dando vocação às coisas. Ordenar aqui tem para nós esse sentido de colocar a vocação daquilo que ela serve, sejam animais, seja o sol, seja a lua, seja os seres humanos. Então é subjugar, essa coisa do subjugamento das forças do caos que Deus está fazendo e demonstrando que é poderoso para fazer. Ele não só faz isso para mostrar que ele está dando finalidade, como não só dando finalidade, como também sustentando as coisas. É notório o autor de Hebreus, no capítulo 1, se você depois ler o autor de Hebreus, ele vai dizer, isso é muito bonito, porque o enredo bíblico vai terminar com essa mesma declaração sobre a pessoa de Cristo. Cristo é a origem, em João ele é a origem de todas as coisas, e em Hebreus ele é também o sustentador de todas as coisas, né? O autor de Hebreus vai dizer isso lá no capítulo 1, que Cristo não só carrega todo mundo nas costas até hoje, como também ele é o sustentador de todas as coisas, levando cada coisa ao seu fim ou à sua finalidade. E qual que é a palavra que se destaca aqui nesses primeiros versos? É a palavra bom, tov. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E essa palavra é exatamente isso. O significado ela tem a ver com essa sensação de que algo está adequado, de que está funcionando bem, de que está corretamente aplicado. Ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa, sentindo a coisa certa, experimentando a coisa certa. É bom, é tov. Então Deus fala isso ao longo de Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 25. Nesse processo é uma narrativa geral, ele vai também criar o homem, estabelecer algumas relações que esse homem vai ter com o universo. E a partir da criação da mulher, no final ali do capítulo 1, ele vai dizer, e Deus viu que tudo era muito bom. Muito bom. Então Deus, ele faz, então é muito adequado, é muito funcional, é muito prazeroso, é muito sustentável, é muito correto, é muito bom. Em Gênesis capítulo 2 ali, ele vai entrar e de novo aí Deus vai declarar ali no versículo 1 e 2 do capítulo 2 sobre a questão do descanso. Isso então não vou me abordar aqui sobre essa questão de assentar. No meio desse processo, no capítulo 2, no versículo 15 a 17, acontece algo muito importante para o nosso texto de hoje, que é que Deus cria o ser humano, Deus cria o homem. Agora aqui ele cria esse homem não como alguém à parte da sua criação, mas como uma criação corresponsável ou co-criador. Deus nos cria a humanidade, o homem, como co-criadores nessa narrativa. E ele estabelece aqui nessa narrativa, principalmente em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, um contexto imediato do nosso texto, que além dele ser co-criador, ele estabelece uma aliança com esse homem, um pacto. A linguagem é pactual, tá, gente? Eu não quero aqui influenciar você com teologia nenhuma. Eu só quero que você olhe para o texto e perceba que Deus está dizendo o seguinte: olha, de todas as árvores aqui do jardim você pode comer, livremente. Você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Veja, no dia que dela você comer, você vai morrer. Deus diz isso. É uma linguagem que os próprios ouvintes de Gênesis entendiam, uma linguagem de senhor e vassalo. Tipo assim, olha, eu criei tudo, eu tenho todo aqui, eu vou te sustentar,
eu vou te dar do que comer, vou estabelecer a sua vida, vou segurar você aqui por um fio condutor, mas só que é o seguinte, a gente precisa ter uma relação de bênção, de sustento, uma relação de maldição, se aquele pacto não for cumprido, se aquela aliança não for cumprida. Então Deus está estabelecendo uma aliança com o homem nesse lugar, e Ele coloca esse homem como co-criador, como corresponsável, né? E aqui, de novo, tá, gente? Essa aliança, esse pacto não é um conjunto de regras, tipo assim, que a gente tem no acampamento, né? As meninas não podem usar isso aqui na piscina e tal. Não é uma regrinha que você cumpre. É um vínculo de comprometimento e responsabilidade para uma finalidade mais interior do que uma sequência de regras a serem cumpridas. É uma aliança, é um pacto que se fez, que está acontecendo aqui. Se a gente voltar um pouquinho para Gênesis 1, 28, a gente vai ver, e depois também tem mensagens que a gente faz um pouquinho de referência a esse texto no YouTube, que é Identidade, Origens, parte 1 e parte 2. A gente expõe esse texto especificamente, que é Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, que é exatamente o texto áureo da criação da humanidade. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e tal, etc. e tal. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se. Deus criou homem e mulher os criou. E Ele vai estabelecendo ali algumas declarações da criação do homem. E aqui, na verdade, Ele está estabelecendo algumas relações que esse homem vai ter. E aqui, alguns teólogos que acreditam, né, nessa teologia dos mandatos de Deus, acreditam que existam 3 mandatos. Eu gosto de chamar de 3 relações que o homem está submetido. Eu falei disso no acampamento. Então aqui existem 3 relações: uma relação com a terra, uma relação com Deus, de estar debaixo da bênção de Deus, e uma relação com o outro. Então tem 3 relações fundamentais que Deus estabelece aqui. Alguns chamam isso de mandatos de Deus, é uma teologia dos mandatos. Mandato cultural, mandato social e o mandato espiritual. Então a gente vai encontrar isso aqui. Esse é um pilar do texto que nós vamos entender. E eu gosto muito dessas tríades, tá, gente? A gente vai ver muito isso ao longo das mensagens dessa série, que são essas tríades apresentadas, né? As 3 relações fundamentais. O que o homem possuía, por exemplo? Ele possuía ali, em Gênesis capítulo 2, ele possuía trabalho. Ele trabalhava, ele guardava. Essa palavra guardar e cultivar o jardim é trabalho. O homem tinha trabalho no Éden. O pessoal fica achando que o trabalho é maldição, né? Não é não, o trabalho é bênção de Deus. O trabalho é algo que foi criado por Deus. Deus entregou. Olha eu, canelinha fina, tentando convencer os outros irmãos a ficar canelinha fina também, né? Workaholic, né? Não, mas não é aqui não, tem um equilíbrio, aqui tem uma ordem, né? Mas a ideia aqui de Deus é que Adão cultivasse, guardasse. Esses verbos, cultivar e guardar, ao longo das Escrituras, são usados, por exemplo, aos sacerdotes. Olha que legal. É o mesmo verbo. Aos levitas, o mesmo verbo. É quase que uma intenção de Deus de que a gente volte para essas relações. Quer dizer, o trabalho tem um objetivo fim de cultivar e guardar, de cocriar, de produzir. Quer dizer, então, aqui Adão tinha trabalho, então é a relação com a terra, ele tinha desfrute. Todas as árvores do jardim livremente, domine, nomeie. Então, é um desfrute do seu trabalho, ou seja, que é as dificuldades filosóficas sociais que a gente tem, né, no nosso mundo, né? E é exatamente isso, a utopia das filosofias, né, promete trabalho, desfrute do trabalho e uma relação mística, espiritual. Deus estava ali, Adão tinha uma relação com Deus, louvor a Deus, ele tinha uma conversa com Deus, ele tinha então essas 3 coisas, eles se relacionavam dessa forma. E antes da mulher, essa era uma máxima. Eu gosto muito de pensar sobre a produtividade aqui, né? Adão aqui estava vivendo aqui seu máximo de produtividade, potencial pleno. Feedback 100% em tudo. Porque não tinha pecado, não tinha
o erro, não tinha o engano, quer dizer, ele tinha plenas possibilidades, ele estava nomeando a criação junto com Deus, ele estava fazendo algo junto com Deus. Aqui Adão devia estar escrevendo livros de produtividade, né, como sugerem alguns irmãos, né? Estava dando cursos aí, né, de produtividade, vendendo cursos online aqui. Mas olha que interessante, que mesmo nesse contexto de produtividade máxima, Deus vê algo que não é bom. Olha que loucura. Porque hoje a gente vive numa sociedade da produtividade, né? Quer dizer, tudo é uma série de disciplinas para sermos mais produtivos, e de fato é muito bom, mas no meio da produtividade de Adão, Deus vê algo que não está bom, que não está funcionando legal, que não está adequado. E nessa história, nessa máxima de produtividade, então, Deus celebra o primeiro casamento. Olha que legal. O casamento e a família aqui, meus irmãos, nessa narrativa bíblica do capítulo 1 e 2, nessa ordem criacional de Deus, é para responder a uma condição de não bom. Deus responde uma percepção de não bom com casamento e família. É importante ou não é? E o homem aqui, ele está vivendo algo que Deus vai declarar então no versículo 18, que agora nós vamos entrar no texto mesmo da nossa mensagem de hoje, que tem como título: Não é bom que o homem esteja só. É uma declaração do próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. E é interessante essa narrativa bíblica, ela vem, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom, não é bom. Isso precisa levar a gente a uma reflexão profunda, meus irmãos. Por quê? Porque a raiz de tudo que nós vamos falar aqui, eu espero agora nos próximos minutos explicar para vocês essa condição de não bom. Qual era essa condição de não bom? Não tove, né? Ela está no versículo 18 inteirinha. Leia aí o versículo 18 na sua Bíblia comigo. Pode ler você mesmo, eu não vou ler aqui não, só lê você. Lê aí, o que está escrito? Não é bom, não é? O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Então, faz um círculo aí, se você risca a sua Bíblia em só. Só é uma palavra importante aqui. Farei para ele uma auxiliadora. Circula a palavra auxiliadora aí. Está tudo aqui nesse versículo. Que seja semelhante. Circula a palavra semelhante. Está tudo aqui no versículo 18. Do versículo 19 ao versículo 20, essa história só vai desenrolar o que está escrito no versículo 18. Não é bom. A situação de não bom aqui é a solidão. Só. Aqui no sentido de estar isolado. Adão, sozinho, não podia corresponder ao mandato de Deus. Não podia corresponder à relação que Deus havia estabelecido, que era crescer e multiplicar. Crescei e multiplicai, enchei a terra com a minha bênção. Adão não podia fazer isso sozinho. Adão estava isolado, em Gênesis capítulo 18, isolado. Ele estava sozinho. A multiplicação, a viver a realidade da bênção de Deus, não era possível sobre uma condição de isolamento. Agora veja, ele estava plenamente em relação com Deus. Ele estava plenamente em relação com a terra. Exatamente isso, porque o casamento não vem para ajudar a gente a ser melhor na nossa produtividade e nem a se relacionar mais com a terra ou melhor com Deus. O casamento vem para demonstrar que ninguém, absolutamente ninguém, pode encontrar correspondência sozinho. Ninguém pode encontrar completude sozinho. Ninguém pode encontrar plena satisfação
sozinho. Por mais bem realizados que nós sejamos, irmãos, isso não é tove. O casamento não supre as nossas vidas de outras áreas, substituindo a relação com Deus ou a relação com a terra, com o trabalho, com a cultura. Adão tinha relação com o trabalho, tinha relação com a cultura, Deus confiava nele, ele levava os animais para serem nomeados por Adão, ele nomeava esses animais, ele estava sendo colocado profissional, ele estava bem colocado profissionalmente, ele tinha um relacionamento com Deus, Deus falava, ele obedecia. O casamento e a família não surgem aqui para ajudar nessas áreas. Surgem porque havia um problema com a imagem de Deus. O homem sozinho não poderia imitar, imaginar ou mostrar, demonstrar Deus para a sua criação. Isso acontece lá, está descrito no Gênesis 1, 2. Deus só vai explicar, o narrador bíblico, por meio da descrição aqui, só vai explicar como isso está acontecendo. Por que eles não podem fazer? Porque o homem sozinho não é a expressão da Trindade, é a Trindade que aparece aqui como conceito fundamental teológico por trás. Deus está criando toda a imagem, toda a narrativa bíblica aponta para um único ser. Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem isolado não podia representar, cocriar, cultivar e guardar a criação de Deus assim como a Trindade faria. Ele não podia crescer assim como a Trindade cresce, expande. A imagem de Deus estava corrompida, não estava completa. Estava faltando alguma coisa. E é interessante aqui que a gente entra na questão do trabalho, né? Porque quando o trabalho atrapalha o casamento, não é a ordem criacional de Deus. Tem alguma coisa disfuncional. Porque Deus responde o isolamento do homem com a mulher. Que não é feita, agora, né, ele vai dizer mais para frente, nós vamos ver nas próximas mensagens, não é feita do pó da terra. Mas aqui é interessante que quando você vai para o longo da narrativa bíblica, eu gosto muito de lembrar da figura de Elias. Todo mundo conhece o profeta Elias aqui, gente? Todo mundo conhece? O profeta Elias enfrentou os profetas de Baal ali, e ele faz um grande movimento, depois, né, podemos gastar um tempo com isso. Mas o que mais me admira o jeito que Deus cuida de Elias depois desse processo, que ele se afunda, vai para o deserto e quase morre ali. Deus salva ele no meio do deserto. Elias tinha uma frase de Elias que ele fala assim: só sobrou eu. Todo mundo sumiu. Eu estou sozinho aqui, enfrentando todo esse problema. Deus, só eu posso resolver isso. E aí ele faz o que faz, né? Algo que Deus não havia dito para ele fazer. Ele entra num buraco gigantesco. E ele tem uma crise de isolamento aqui. É a crise de isolamento da humanidade. É uma crise só eu que tenho responsabilidade. Só eu que faço, estou sozinho. Elias tem uma crise de responsabilidade. E quando ele está morrendo, se suicidando no deserto, e Deus vai conversar com ele, vai trazer ele de volta, Deus vai fazer menção a essa crise de isolamento que ele fala, ali no início da história de Elias. E qual que é a solução apresentada por Deus a Elias para resolver o isolamento dele? Quem sabe? Escola Bíblica Dominical, irmão, vai começar o ano que vem. Aleluia, glória a Deus, vamos estudar a Bíblia. A resposta de Deus para Elias é a seguinte: volta pelo mesmo caminho que você veio. E quando você chegar num lugar adequado, elege um sucessor. Olha que loucura. A gente acha que Deus vai passar a mão, né? A gente, todinho, coitadinho, tá ficando isoladinho, né? Não, vai lá, Elias, você não estava sozinho não. Eu guardei para mim 7.000 que não se dobraram. Você não sabe, você está achando que está sozinho, mas você não está. Então, sabe como é que você vai curar essa crise de isolamento que você tem? Trabalhando num sucessor. Você precisa
suceder o seu ministério. Não é o isolamento a solução, é o casamento. É a relação. É mais fácil ficar em isolamento, é ou não é? É muito tranquilo. Adão estava santo e feliz. Não precisava de mais nada. O que Deus faz? Arruma um problema para Adão. Eu vivo falando isso para minha esposa. Eu vivo falando, Sandra, vamos ter um filho agora, né? Eu falo, mas nós somos muito velhos. A gente precisa ter umas preocupações, levar uns meninos no médico. Está muito tranquilo, a vida está muito boa. Né? Comprar uns antibióticos, umas fraldas. Aí a gente fica mais animado. Deus não resolve o problema de Adão enfatizando a sua produtividade, quanto ele é bom de nomear as coisas, não. Ele resolve dizendo o seguinte: você está incompleto, meu amigo. Você precisa de uma auxiliadora. Então, é a segunda situação de Adão. Por isso que ninguém vai se satisfazer no trabalho. Nunca. Ninguém vai se satisfazer, inclusive no cônjuge. Nunca. Apenas. O casamento não é para resolver isso. É mais ontológico, sabe? É um negócio mais do íntimo do ser humano. A necessidade de, assim como a Trindade é uma comunidade, não está isolada, de também nós sermos seres comunitários, plurais, que dependem um do outro. Isso vai refletir na igreja no futuro. Por que as pessoas não querem ficar na igreja? Por que elas não querem ser igreja? Porque dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Mas é nesse lugar que nós vamos encontrar semelhança e completude. Gênesis capítulo 18, versículo, a parte B, ele vai falar então dessa incompletude, essa segunda característica. Ele vai dizer assim: não se achou uma auxiliadora. Quer dizer, aqui a gente tem um problema histórico com a interpretação desse texto, porque o termo Ezer, né, que vai dar aí a origem Ebenezer, né, esse termo que está escrito aqui como auxiliadora igual, é uma auxiliadora igual. Para o Oriente, auxiliador não é alguém diminuto, não é alguém menor. Para o Oriente, auxiliador é alguém que complementa algo que você não tem. Então, se eu preciso de um auxiliar, eu não tenho todas as habilidades. Se eu preciso de alguém que me ajude, eu não consigo fazer tudo. Essa é a ideia que está por trás desse termo, que foi muito mal interpretado ao longo dos anos, que criou esse abismo entre homens e mulheres de diferenças ontológicas, naturais, né, com relação à natureza, de importância. Não é um rebaixamento, tipo assim, é um auxiliar. Para nós do Ocidente, auxiliar é alguém que ganha menos, que faz menos, que tem menos responsabilidade, que não sabe tudo. Para essa galera aqui, auxiliar era alguém que era mais igual mais. Se eu preciso de um auxiliar, é porque eu não tenho todas as características, eu não sou completo em mim. Assim como o isolamento aponta para essa imagem de Deus, essa individualidade, pessoalidade que representa Deus, está isolada dessa criação, isolada de si mesmo, a atitude de Deus ao descrever que Adão precisava de uma auxiliadora igual do lado, e a gente vai ver isso nas próximas mensagens, que Deus, quando vai criar Eva, ele vai tirar da costela do lado, e não é, a gente fica interpretando o texto de Gênesis, né? Ai, nossa, o homem tem menos uma costela, cientificamente provado, ó, cheque. Cientificamente provado o texto de Gênesis, o homem e tal. O texto de Gênesis não tem essa intenção, ele não quer provar a ciência aqui. Ele quer mostrar a funcionalidade. Deus está dando ordem às coisas. Deus está dizendo como as coisas devem funcionar. Então, Ezer, esse termo, né? Nem sei se fala assim, eu não sei nada de hebraico, só peguei aqui consultei os meus amigos aqui. É um termo aplicado a isso, né? A mulher, é o termo hebraico. Inclusive, o que é interessante, que esse mesmo termo vai ser aplicado a Deus em vários textos bíblicos. Assim como metáforas femininas também são aplicadas a Deus ao longo das Escrituras para dizer quais são as funcionalidades do caráter de Deus. E aqui a completude, então, não está no rebaixamento, mas na igualdade
e na completude de um ser para funcionar, para finalidades últimas de ordenar o caos, de completar a ordem do caos. Uma coisa que eu gosto bastante nesse processo é que, guarde isso no seu coração também, ao longo das mensagens a gente vai falar sobre isso, que Deus não vai fazer uma revelação do complexo para o simples. Ele vai do simples para o complexo. Então, eu brinquei no acampamento, né, e eu vou brincar de novo aqui com vocês, que a última coisa que Deus criou foi a mulher. É o ser mais complexo da criação de Deus. É a mulher. Foi a última coisa que ele criou. Então, é difícil mesmo. Assim também é a revelação bíblica. A revelação bíblica não vai dizer assim, Cristo Redentor redimiu todas as coisas. Tudo aponta para Cristo, tá? Tudo vai apontar para Cristo na Escritura. Mas ele não vai... As pessoas que estavam lendo esse texto não estavam imaginando Jesus, não estavam imaginando o casamento como do cordeiro com a igreja, com a sua noiva. Eles não estavam sabendo nada disso. Eles só estavam sabendo o seguinte, que Eva foi dada a Adão. Veja, essa é uma metáfora importante. Quer dizer, é Deus que traz a mulher. Olha que legal. Ela não vem, não. Não é autônoma, não, nesse sentido. É Deus que entrega algo para Adão. É Deus que coloca a mulher na vida de Adão. Talvez é por isso que Adão vai culpar Deus depois, né? Faz a mulher que tu me deste. Né? Mais para frente a gente vai ver isso aí. Essa fragilidade do omissão Adão. Então, o que o pecado, a cultura, enfim... Outras finalidades tentam dizer para nós que a pessoa é completa sozinha. Você é o centro de você mesmo. Você é o seu melhor projeto. Não é bonito isso? A mensagem aqui é clara, meus irmãos. Adão, no auge da sua produtividade, no seu relacionamento com Deus, ainda estava incompleto, provando que nós não conseguimos completude por trabalhos ou realizações ou infinitamente menos ainda por nós mesmos. A nossa completude máxima está na comunidade, na união, na relação, no relacionamento. Adão é isolado, estava só. Ele é incompleto. Não tinha alguém que o auxiliasse, que o completasse. E veja que não é uma completude aqui de tipo assim, né? Novamente, né? Eu vou ganhar mais dinheiro, vou ser mais bem-sucedido no meu trabalho. Adão já tinha isso. Eu vou ser uma pessoa mais feliz. Adão já era feliz. Já era feliz. Você vai perceber que ele ficou mais feliz ainda. A gente fica zoando com o negócio do casamento, que Adão, Eva, não sei o que, deu problema, não sei o que lá. Só que a gente vai ver na próxima mensagem que o resultado da ação de Deus em entregar a Eva, e aqui ela não chamava Eva ainda mulher para Adão, é o primeiro cântico da Escritura. Adão faz uma poesia em forma de canto, e ele canta para a esposa dele. Ele diz, essa aqui é osso dos meus ossos. Era bom, na verdade mais do que bom, era muito bom. Casamento é muito bom. Família é muito bom. Filhos é muito bom. Igreja é muito bom. A última situação, que inclusive está no verso 18, e eu vou terminar com ela, é a situação de incompatibilidade. No versículo 20, você vai perceber, na verdade, a explicação do foco dessa incompatibilidade. No final do versículo 18, ele vai dizer que uma auxiliadora que seja semelhante, compatível. E no versículo 20 é interessante o que Deus faz. E eu como bom pedagogo, eu tenho que sempre notar essa pedagogia de Deus aqui. Olha o que Deus faz. Deus chama Adão e fala assim, Adão, nomeia aí os animais. Começa a dar nome aí. E nomear na Bíblia, irmãos, eu falei hoje de manhã aqui para os irmãos aqui da aula, nomear na Bíblia é dar fim, é vocação. Nome na Bíblia é frase, não é nada a ver. Nome na Bíblia tem um significado, nomear é dar finalidade. Quando Deus ordena, subjuga, Ele está mostrando poder, autoridade.
Ele está dizendo o seguinte, ó, eu nomeio, eu dou finalidade, a finalidade fim, eu que determino. Adão, Deus está confiando a Adão, ele está trabalhando com Deus ali, ele está bem feliz, e começa a nomear, dar fim. Não é tipo assim, sabe, a vaquinha Bilu, o cachorro, o cão caramelo, não é isso. É tipo assim, esse bicho vai ser para isso, vai acontecer isso, vai fazer isso, vai ter essa finalidade. É tipo, é uma nomeação do tipo fim, finalidade, ordenação. E por que ele faz isso? Porque no final dessa tarefa, Adão fica triste. Não foi encontrado ninguém que tinha a mesma natureza que Adão. Todos tinham uma natureza diferente dele. Olha como é que Deus faz o negócio. Porque quando Deus vai entregar Eva para Adão, Eva não é estranha, não. Deus faz ele enxergar que nada na criação, embora ele fosse co-criador, corregente, tinha a mesma compatibilidade de Adão. E quando ele recebe Eva, ele diz: esta é compatível comigo. E agora, nós não estamos falando aqui de match, tá? De química, não. Nós estamos falando aqui de necessidade última, de relação, de compatibilidade. Como é que a gente perde essa compatibilidade ao longo dos anos? Pai de pet, irmão. Irmão, por favor, né? Eu não tenho até preguiça de argumentar sobre isso. Eu sei que os irmãos gostam dos animais. Adão também gostava, deu nome para os bichinhos. Mas, irmão, não tem compatibilidade. Não é pai e mãe, não. Não tem essa relação ontológica, não de vida. Não é compatível. Nós não seremos compatíveis com os animais. Nós podemos tentar infinitamente muito. E isso não vai acontecer. E veja que Adão aqui não está precisando de um auxílio para cumprir o trabalho dele também, não. Tipo assim, estou precisando cavar um buraco aqui, vou trazer uns boi aqui, vou fazer um auxílio. Não. É uma falta que Adão tinha de compatibilidade no sentido fim de natureza. O casamento, os relacionamentos, a família, é nesse lugar que nós vamos encontrar isso. Por quê? Porque Deus originalmente é uma família, meus irmãos. E é esse o padrão, esse é o paradigma. Por isso que Gênesis é tão importante, porque ele é paradigmático. Ele vai estabelecendo padrões que vão ser desfrutados e vividos mais para frente. Esse é o auxílio que Deus está oferecendo para Adão aqui, e que viu que não era bom. E do não era bom, do não bom foi para o muito bom. É nessa celebração desse primeiro casamento que Deus, então, cumpre aquilo que nós lemos no versículo 31, de que aquilo que havia sido feito estava plenamente desenhado. Estava muito bom. E é aqui que se dá o casamento. Não é uma construção cultural, porque duas pessoas tiveram ali um clímax, se conheceram na igreja, cresceram juntos. Não. Aqui é Deus resolvendo uma condição profunda do ser humano. Porque a gente vai ver lá em Efésios, né, no nosso curso, não tão detalhadamente, né, mas quando Paulo vai falar sobre a submissão do homem à mulher, da mulher ao homem, e essa relação, e ele vai dizer, né, grande é esse mistério, e ele fala, não falo do casamento, eu falo da união entre Cristo e a igreja. Então ele não está dizendo que o mistério é o casamento, tá, gente? Casamento não tem mistério. O mistério aqui é essa união de Cristo e a sua igreja, porque a gente vai ver aqui que é no seio da família. Por que Paulo está fazendo isso? É porque é no seio da família, meus irmãos, do casamento, dos nossos romances, das nossas relações, que nós temos um lugar privilegiado para entender as dinâmicas que são próprias da relação de Deus conosco. É o tipo de sacrifício que a gente tem que fazer um pelo outro. É o tipo de missão, é o tipo de auxílio, é o tipo de compatibilidade, é o tipo de isolamento dos quais nós somos tirados em Cristo Jesus. Isolamento e incompatibilidade é mais do que só match com alguém. É mais que isso, diz respeito a Deus em sua família, em sua infinita misericórdia,
na família da Trindade, vendo as coisas que ainda não estavam boas, que não estavam funcionando, como ele queria fazer funcionar, e fazendo com que tudo se torne muito bom. Tudo volte a glorificá-lo como ele desejava. Tudo volte a ter sentido com ele, na sua imagem. Todas as vezes que a gente substitui estas ordens por outras concepções de família, de casamento, de namoro, de filhos, a gente não vai experimentar o muito bom de Deus. É o que a gente olha e fala, está funcionando adequadamente, é compatível, sinaliza o reino de Deus e aponta para Cristo e a sua relação conosco. É isso que Paulo vai falar em Efésios, sobre o casamento ser essa imagem. Mas o mistério é esta união de Cristo e a sua igreja. Meus irmãos, ao ordenar os nossos caos, as nossas situações caóticas, ao resolver a nossa condição isolada, incompleta e incompatível, se nós nos sentimos assim, em algum aspecto, isolado, incompleto, incompatível, a gente precisa aceitar a solução de Deus para nós, que é a relação, os relacionamentos. E eu queria fazer 3 convites à igreja nessa manhã. Primeiro, um convite ao arrependimento. De, por vezes, trocarmos a ordem de Deus, a imagem de Deus, das nossas relações, por uma ordem humana, por uma imagem humana. O convite aqui é para um arrependimento e para o retorno a um florescimento de uma vida plenamente guiada, orientada e ordenada por Deus. É um retorno à vida a partir das interações originais de Deus. Eu queria convidar você a fazer esse processo de arrependimento. Se você tem percebido que ideias que não fazem parte do plano de Deus e das ordens criacionais de Deus, você pode se arrepender nessa manhã. Eu queria chamar você a uma convicção nessa manhã. É um apelo para que a gente não ceda. Para que a gente não seja enganado pelas propostas de mundo que a cultura e as ideologias prometem como sendo completudes. Nós nunca seremos completos a despeito do Senhor, da sua palavra e dos seus planos. É um chamado à convicção. Permaneça firme naquilo que Deus estabeleceu. E por último, é um chamado à ação. É um chamado a cultivar as nossas famílias conforme as ordens de Deus. A buscar em Deus ordenação, vocação, funcionamento, compatibilidade que o mundo não pode oferecer. Só Deus pode oferecer. Nós precisamos correr para Jesus agora e dizer: Deus, me ajuda a cultivar a minha família, a minha relação, a minha solteirice, o meu namoro, a minha viuvez, o meu estado. Amém? Eu não sei vocês, mas eu sei que muito caos se estabelece a partir dessas áreas. Eu queria pedir que a gente fique de pé nesse momento. Eu queria orar com vocês para que a gente deixe Cristo nos ajudar a superarmos os isolamentos que nós buscamos, as incompletudes que nós buscamos, as incompatibilidades que nós buscamos. Assim como Adão estava ali, no jardim, pleno, mas ainda não bom. Eu queria que você saísse daqui nessa noite satisfeito com as ordens que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Então, eu convido você a fechar os seus olhos e eu queria orar nesse momento. Pai, muito obrigado
eu realmente fico muito constrangido com a importância que o Senhor dá para pequenas coisas das nossas vidas. Se tem algo que tem matado as nossas relações, é essa cultura do isolamento que Adão estava vivendo ali no jardim. É a cultura da produtividade, da satisfação em outras coisas. As relações como complementos e não como a solução para algo não bom. E por isso muitos têm se envolvido com relações que não miram no propósito, na funcionalidade, mas na estética e nas aparências. Então, Senhor, nós nos arrependemos todas as vezes que tentamos de alguma forma trocar as ordens tão maravilhosas que o Senhor criou, tão perfeitas, tão boas que o Senhor fez, por ordens humanas. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Tenha misericórdia de nós. O Senhor tem uma ordem perfeita, uma ordenança criacional muito boa para cada um de nós. É uma plenitude que não estão nas coisas aparentes, mas estão no âmago das relações. Por isso eu oro por famílias que têm deixado ideias mundanas, que nos afastam da tua ideia, Senhor. Eu oro por isso nos casamentos, nos namoros, na criação de filhos, que nós possamos como igreja desfrutar o muito bom do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos. Senhor, eu oro para que nós não sejamos enganados, nós não desanimemos, Senhor, não retrocedamos, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado sobre família, e na sua palavra está posto de forma muito clara como a família, o casamento, as relações fundamentais são importantes aqui, Senhor. Porque o Senhor é uma comunidade, é uma família, e é essa ideia que o Senhor deseja expressar no mundo, a ideia de uma família, a ideia de uma relação fundamental. Então nos ajuda a permanecermos firmes na sua palavra, Senhor, a não nos curvarmos às propostas do mundo, da cultura, que nos prometem completude, mas não nos entregam, Senhor. O Senhor é o único e a única fonte de sustento de todo o universo. Senhor, faz com que nós sejamos satisfeitos em Ti como igreja, apenas em Ti, nas Suas palavras, nas Suas ordenanças, em nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, para que como famílias, como casais, como solteiros, como viúvos, como separados, seja na criação dos filhos, nas relações mais fundamentais, que sejamos conhecidos por aqueles em que o Senhor ordena o nosso caos, por aqueles que cultivam e guardam suas famílias como co-criadores do Senhor, esperando o grande dia em que esse mistério da união entre Cristo e a igreja vai ser revelado. Em nome de Jesus.